Amém. Boa noite. Paz do Senhor, amada igreja. A Ele, a glória. Esse é o momento que nós vamos passar por dízimos e ofertas. Eu gostaria de falar uma palavra que está no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 26 ao 31. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos fala: O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, e sobre os seus carros de guerra, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele. E o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam de pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Gostaria de dar essa palavra para dízimos e ofertas aqui hoje. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e falasse para ele: você entrega seu dízimo pelo aquilo que você vê ou pelo que você não vê? Aqui nessa passagem, o pessoal de Israel, eles tinham passado o mar vermelho. Uma das grandes passagens que eu creio que quase todos, quando falam na Bíblia, a primeira coisa que a gente lembra é o mar vermelho. Essa passagem do povo de Israel. E aqui eu queria trabalhar simplesmente só num contexto para você entender um pouco mais. Eu queria trabalhar no versículo 31, na verdade. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora eu queria falar para você: você acha que esse povo, ele confiou realmente no Senhor? A palavra de Deus fala que esse povo aqui, eles viu os corpos mortos na praia, então eles confiou no Senhor porque eles viu. E muitas vezes somos nós, para trazer dízimos e ofertas, a gente quer ver primeiro as coisas de Deus para poder trazer. E não é assim. Deus nos chamou para dar por fé. Porque logo à frente, depois dos capítulos seguintes, o povo de Israel, eles não confiou no Senhor, eles não tinham confiado. Eles confiaram no Senhor, eles falaram simplesmente de lábios, não de coração. Porque lá na frente, eles já estavam murmurando contra o Senhor. Eles confiou aqui no Senhor porque eles viram o que o Senhor fez. E Jesus só para comer, porque tu me viu, tu crês. Bem-aventurado aqueles que não me viu e creem. E é isso que Jesus quer para a nossa vida, que eu e você caminhem por fé, por Ele. Entregar dízimos e ofertas é uma das maiores provas. Caminhar por fé. Isso é confiar no Senhor. Não que nem o povo de Israel. O Senhor operou um grande milagre aqui. Aí eles viram, a palavra fala que eles viram os corpos na praia e eles falaram: nós confiamos no Senhor. Aí é fácil confiar no Senhor quando você vê já tudo aconteceu. Eu quero ver você confiar quando você está desempregado no Senhor, quando a sua conta está negativa, mas você é fiel no dízimo, nas ofertas do Senhor. Isso é caminhar no Senhor, isso é confiar no Senhor. Porque aqui na frente, mostra lá na passagem, nas águas amargas, eles já estavam murmurando contra Deus. Então esse povo confiava no Senhor. Eles confiavam no Senhor quando eles viam que o Senhor fazia na vida deles. Aí eles confiavam. E eu e
você hoje? Como é que a gente está? Será que você confia no Senhor quando o Senhor faz algo na nossa vida, ou quando Ele não faz? E a gente fala: Senhor, eu confio no Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, não importa a circunstância, eu estou firme com o Senhor, eu vou confiar, eu vou estar firme nos dízimos, nas ofertas do Senhor. Isso é confiar no Senhor. Não que nem esse povo aqui, porque Deus fez grandes maravilhas na terra do Egito. E aqui chega um momento na passagem do Mar Vermelho, Deus matou todos os cavaleiros, o exército de Israel. E antes disso acontecer, esse povo aqui, ele estava desesperado. Eles estavam sem saber, falando para Moisés: nós vamos morrer, porque você nos tirou da terra do Egito. Foi para nós morrermos aqui. Só que Deus opera grande milagre. Aí eles viram os corpos do exército na praia, eles falaram que confiavam em Deus. Depois que eles viram, quando eles viram a bonança, aí eles falaram: Senhor, nós tememos o Senhor e confiamos no Senhor. Até eu sou povo, eu também creio assim. Assim eu também confio no Senhor. Agora, quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer, estava o exército de Israel e o Mar Vermelho, e aquele povo, eles falaram: Senhor, nós confiamos no Senhor, e o Senhor vai fazer grandes coisas aqui. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. Agora, quando Deus operou, aí eles falaram: agora nós confiamos no Senhor. E com Deus não é assim. Eu e você não precisamos ver para poder confiar no Senhor no dia das ofertas. Ele é fiel, Ele vai nos sustentar. Eu e você temos que estar confiante em Deus, não importa a circunstância. Fala: não, eu vou levar meu dízimo. Ah, mas minha conta, mas eu estou devendo, tem aquela dívida para pagar. Não, mas eu confio no Senhor. Eu vou entregar o dízimo na casa do Senhor, e eu confio que Ele vai mudar essa situação. Porque Deus, quando você menos espera, Deus sempre abre um caminho para nós passar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Isso é confiar no Senhor. Não confie no Senhor pelaquilo que você vê, confie nele pelaquilo que você não vê. Eu achei muito interessante, o pastor uma vez falou aqui, ele falou que quando estava bem crítico o estado dele, a saúde, ele falou: Senhor, eu confio no Senhor, e eu não vou abandonar o Senhor por nada. Ele não estava vendo o que Deus ia fazer na vida dele, mas ele estava falando que confiava no Senhor, independente da circunstância. Agora, se Deus tivesse feito milagre e depois ele falasse: Senhor, eu confio realmente no Senhor, aí era fácil. Eu quero confiar quando você não tem mais saída, quando você não vê saída para todos os lados e você continua ali. Eu estou firme, eu estou firme com o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, eu não desisto. Isso sim é confiar no Senhor. Isso é o que Deus quer na nossa vida, é que a gente ande por fé. A fé, ela chama as coisas que não existem a existir. Não eu e você precisa ver, Jesus tem que fazer na nossa vida para você falar: Jesus, realmente eu confio no Senhor. Não, eu confio antes de me ver, porque eu sei que Ele é fiel, Ele sempre vai abrir um caminho para me passar. Não importa a situação, não importa onde eu esteja, eu posso estar cercado de todos os lados. O Senhor, Ele tem um caminho para o seu povo passar. E é com essa breve reflexão que eu quero trazer para você entregar seu dízimo, suas ofertas na casa do Senhor. Não pelaquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Não fique esperando ofertar, trazer o dízimo na casa do Senhor, esperando Deus te dar um emprego, uma promoção para poder você trazer. Traga antes disso acontecer. Isso é confiar no Senhor. Senhor, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque eu confio, eu sei que o Senhor já tem uma porta aberta para mim. Enquanto o grupo vai estar louvando, eu te convido a você trazer seu dízimo, a sua oferta, pelaquilo que você não vê, porque você confia no Deus Todo-Poderoso. Amém? Está aberta a oportunidade. E não se abalam, mas permanecem.
Estenda sua mão aqui à frente, vamos abençoar o seu curso trazido, casa do Senhor. Pai amado, quero te agradecer, Pai. Todos ofertantes, dizimistas da tua casa, Senhor. Pai, porque hoje, Senhor, nós andamos pelo que nós não vemos, Senhor. Porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Em meio às circunstâncias, Ele tem uma porta aberta, Ele tem um caminho para nós passar, Pai. É esse Deus que nós servimos, Senhor. Aquilo que o mundo não vê, Pai, nós caminhamos, Senhor. Senhor, assim eu quero agradecer por todos, Senhor, que trouxeram o seu recurso aqui, Pai, pelo ato de fé, Pai, caminhando pelo que eles não veem o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor tem grandes coisas para operar, porque o Senhor tem uma grande bonança lá na frente. Pai, assim eu quero orar e te agradecer, quero colocar, Senhor, os administradores à tua frente, Pai. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, conduzindo, Pai, os livros e as ofertas, Pai, para que alcance almas, Senhor. Almas para o Senhor, para que o teu reino cresça, o teu reino se expanda, Pai, aqui na face da terra, Pai. Para a honra e glória do teu nome, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Gostaria de convidar as crianças de 2 a 8 anos, né, professora? Amém. Senhor, essa mão aqui à frente, vamos abençoar. Pai amado, Pai querido, Senhor, queremos agradecer, Pai, essas crianças que estão aqui à frente, Pai, professora, Pai, que o Senhor, Pai, possa conduzir, Pai, um culto, Senhor, maravilhoso para eles, Senhor, usa a professora, Senhor, de acordo à tua vontade, Senhor. E cada um desses pequeninos, Pai, sai daqui cheio da tua presença e sai com o coração aprendizado, Pai, demais do Senhor, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa aula, bom culto. Gostaria de convidar o pregador dessa noite, o Elcio. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Amém? Estou animado hoje, eu achei que vocês saíram, mas depois do feriadão, né, irmão? Glória a Deus. Mas é bom estar aqui.